Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez nos encontramos para esse nosso momento de oração. Nessa nossa caminhada, em momentos em que temos tantas notícias difíceis de acolhê-las, é momento de recordarmos tantos irmãos e irmãs nossas que nos precederam em meio a uma pandemia que não escolhe raça, nem cor, nem idade, nem pessoa alguma. E hoje, então, nos encontramos nessa oração na segunda-feira da quinta semana da Páscoa. O que é fundamental na nossa vida, na nossa caminhada como cristão, é nos darmos conta que a fé em Jesus ou se manifesta na prática verdadeira de seus mandamentos, na vivência desses mandamentos, ou é um discurso vazio e sentimento inconsequente. Se alguém verdadeiramente me ama, diz Jesus, guardará minha palavra. Meu Pai o amará e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Jesus começa realmente a preparar os discípulos para que abram sua casa para a morada do Espírito. Na primeira parte, como nós já vimos na sexta, no sábado e também ontem, do capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus ensinou sobre a fé que os discípulos devem ter nele e também em Deus. Isso nós temos lá do capítulo 14, de 1 a 14. Já a segunda parte deste capítulo, o ensinamento é sobre o amor. E aí nós temos justamente, ainda continuando o capítulo 14, de 15 a 31. É nessa parte que está então o Evangelho de hoje, que é o capítulo 14, versículos de 21 a 26. Nesse trecho do Evangelho, Jesus por 3 vezes insiste que quem o ama deve observar os seus mandamentos, a sua palavra. Portanto, o amor deve estar presente na vida e se deve ser observado e guardado por todos. Jesus pede aquilo que Jesus pede, ou melhor, o amor que Jesus pede não é algo abstrato, não é algo sem sentido que não esteja em nossas vidas, mas é concreto através de gestos e sinais sensíveis. É este o amor que Jesus nos pede. Aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. Isso nos diz Jesus. Por isso o amor deve ser um gesto concreto em nossas vidas. E depois Jesus diz, quem me ama, vê também o Pai. É o critério, esse critério de pertença ao grupo de Jesus muda por completo. Não basta ter sido chamado. Por exemplo, Judas Iscariotes também o foi, mas traiu Jesus. Para ser discípulo e discípula de Jesus, é preciso amar. Este é o modo de ser reconhecido. Nisso, reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros, nos diz Jesus. Amar a Jesus, amar a Deus, amar os irmãos. O verbo amar aparece 7 vezes neste pequeno texto que nós acabamos de ouvir. Ao contrário, quem não ama não observa as palavras de Jesus. Não pode ser seu discípulo, sua discípula. Não esqueçamos jamais.
O coração de tudo na caminhada cristã é o amor. É como a sua armadura. É a relação do discípulo com o Pai, com Jesus e com os outros discípulos. A teologia nos ensina que a Trindade é a melhor comunidade. É a melhor porque suas relações são de amor. A Trindade é modelo para as nossas relações. A igreja só é verdadeiramente a igreja de Jesus quando vive, respira e transmite amor. E o Papa Francisco nos exorta dizendo: não deixemos que nos roubem o ideal do amor fraterno. Isso ele nos diz para que na nossa vida tenhamos esse gesto concreto do mandamento do amor. E dando continuidade então a este nosso momento de oração, mais uma vez então imaginemos-nos nesse momento como que recolhendo-me, imaginando-me ali com Jesus naquele cenáculo junto com seus discípulos. Depois peço aquilo que quero, que é amar Jesus e observar as suas palavras. E buscando tirar proveito deste momento de oração, deixo ressoar no meu íntimo as palavras do Senhor. E medito profundamente cada uma delas. Que o Deus de ternura e Mãe de esperança nos dê uma semana abençoada e cheia de esperança e luz.